Oi, tu. Gente, eu preciso descobrir. Maia, você consegue pedir. Tá? Estão me escutando? Foi. Oi! Olá, boa noite. Boa noite. Tá dando pra ouvir bem? Eu tô te escutando. Tá. Você tá me escutando? Tá tudo tranquilo? Tô escutando bem também. Ah, então tá ótimo. Ai, é um prazer, viu, te conhecer. Oi, pois Luana, né? isso, Luana. Eu sou uma das pessoas que faz parte da área de comunicação, né? Da associação da FAMEDUC. Tenho três filhos. Tenho o Tomás, de 4 anos, a Maria, de 3 e a Helena, de 1,5. Ai, E que fala um ótimo. pouquinho de você. Acho que a maioria das pessoas que vão estar aqui devem ser por você, mas se apresenta. Então, primeiramente, boa noite, né? Vou me apresentar brevemente, até porque a gente está se conhecendo agora, né? Meu nome mesmo é Maiara, né? Mas aí acaba as pessoas na internet me conhecem por Maia, que é um apelido assim de amigos mais próximos e acabou eu criando carinhos da Maia e ficou Maia mesmo. Nós temos 4 filhos, na verdade nós temos 8, né? Nós perdemos 3 gestações, né? Eu tive o José Francisco, que tem 6 anos, a Rafaela que está com 4 e a Clara Maria que está com 2. E agora nós estamos gestando a Helena, mas essa gestação era gemelar, né? E um não avançou e ficou a Helena, que está aí para daqui a alguns meses estar chegando aí. Nossa história na educação domiciliar começou em 2015, quando o nosso filho tinha 1 ano e a gente começou a se questionar, né, sobre a questão da educação, quais caminhos que nós tomaríamos. E aí foi um processo que levou ao que nós vivemos hoje. Então, desde 2015, nós estamos aí nesse caminho da educação domiciliar. Meu esposo é o Kleber e nós estamos casadas há 11 anos. Vocês, então, começaram a conhecer a educação domiciliar quando o seu mais velho tinha 1 ano. Isso. A gente começou a discernir, porque na verdade nós não conhecíamos a educação domiciliar, né? Nós nunca tínhamos escutado falar sobre. Mas aí pensando sobre educação, depois, na verdade a gente discerniu primeiro por educar em casa e depois descobriu a educação domiciliar. Entendi, Né? Antecedeu. entendi. Desculpa, eu esqueci o nome do mais velho, José Francisco. José Francisco. O, Quando foi que você começou a perceber que José Francisco estava pronto para começar a ser alfabetizado? Assim? Na verdade, eu não comecei, porque quando nós começamos, era o nosso primeiro filho, né? E nós não tínhamos, assim, nenhuma noção do que seria educar em casa. Eu falo assim, quando as mães me procuram, eu falo que tudo é um processo. Né? Existe um tempo de discernimento, o tempo da confusão, o tempo do desespero, e aí, conforme a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo, né? Vai buscando sanar aí as dúvidas, né? A, o que a gente realmente não sabe é buscar respostas, né? E encontrando aí um caminho. Vou colocar o fone aqui para ver se fica melhor. É. Com atividades mesmo, nós começamos quando ele tinha mais ou menos uns 2 anos e meio. Que foi quando a gente adquiriu, né, na época, o curso na Dalim. E aí a gente começou a colocar algumas coisas em prática, né? Mas a alfabetização, as atividades mesmo com ele, começaram a se desenrolar mais ali depois dos 3 anos, 3 anos e meio. Entendi. E hoje, agora, tá a Rafaela, né, no processo. Isso, ela está no processo. Na verdade, os dois estão, né? A Tânia tinha comentado comigo, né, para partilhar um pouco.
sobre a questão da alfabetização e também direcionar um pouco para as mães que estão aí na quarentena, que, né, que na verdade não fazem educação domiciliar e que estão, assim, diante dessa situação, se viram, né, diante dessa situação. E aí eu coloquei, assim, criei aqui um contexto para tentar expor um pouquinho, né, tentar conversar um pouco com essas mães, falar um pouco sobre esse processo de alfabetização, o que seria, e aí depois a gente, no final, pode responder também algumas perguntas. Aí você me fala se pode ser assim. Oh, não, é que você é convidada. Porque assim, ela não me passou, porque assim, ela não me passou, né, assim, um roteiro, ela deixou bem livre aí. Não, mas é isso mesmo. Você tá livre para expor sua experiência e ajudar todas nós. Então tá bom. Então eu quero começar falando para essas mães, né? Porque quem já está no processo da educação domiciliar, ela já está inserida nesse mundo, em menor ou maior grau, mas ela já está inserida de alguma forma, né? Agora, essas mães que de repente, né, se viram nessa situação, e não são poucas que às vezes mandam mensagem, às vezes eu até não consigo responder de imediato, ou com a prontidão que eu gostaria, mas com dúvidas, né? Poxa, o meu filho não está correspondendo às atividades, ou meu filho não está aceitando, né, as atividades que a escola envia, eu tenho que aplicar, eu estou confusa. Então, assim, é muita mudança de uma única forma. Quem já vive a educação domiciliar como um processo já enfrenta essas dificuldades. Mas se vê, né, diante dessa situação, eu penso que não seja fácil. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer para essas mães é calma, respira, né? Porque você não escolheu estar nessa situação. Diferente das famílias que são famílias educadoras, elas tiveram um processo de discernimento, de preparação, né? De costume, né? Elas foram se moldando à situação aos poucos, elas viveram um processo. E as mães que os filhos frequentam a escola estão tendo que aplicar as atividades que a escola envia agora, foi assim, né? De súbito, sem espera. Né? Não tem uma opção. A opção é esta, né? Então, calma, porque você também está vivendo um período conturbado, preocupação no trabalho, né? Preocupação com N coisas e tendo que se moldar a essa realidade de ensino da criança. Então, para aquelas mães que estão vivendo esse período de pré-alfabetização e alfabetização, no quesito de tentar complementar, de tentar ensinar a criança em casa, investir mais na questão lúdica, na oralidade, em atividades práticas e menos no papel e caneta. Porque nós temos uma visão de ensino muito escolarizada. Né? Para a gente, para a maioria da população, posso dizer que na totalidade da população, ensinar, estudar é naquela posição onde a criança está ali sentada, com lápis, papel e canetinhas, e fazendo atividades uma atrás da outra. Né? Mas não é assim, né? Não deveria ser assim. Né? Nós nos moldamos, nos adequamos aos moldes escolares. Mas o ensino, a educação, ela não precisa ser assim e nem deveria ser assim, principalmente nesses primeiros anos de vida da criança. Isso foi uma dificuldade que eu demorei muito a encontrar um caminho quando eu comecei com o José Francisco, foi esse, porque eu vim com uma cabeça toda escolarizada. Queria e sentar. Com tudo novo. Queria sentar, queria fazer, queria que ele correspondesse. Coitado, eu falo assim, gente, coitado, primeiro filho realmente sofre mais. O processo com a Rafaela está sendo totalmente diferente. Porque na época, ele tinha 2 anos e meio. Hoje, eu olho e eu falo assim, meu Deus, que loucura, né? Assim, de você querer que a criança corresponda numa idade tão precoce. Ele era muito pequeno. Você vê, eu fui à escola a primeira vez quando eu tinha 5 anos para o prézinho, né? 5 para 6 anos. Então, você vê, o meu filho estava com 2 anos e meio e eu já estava fazendo coisas com ele. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente e eu aprendi isso às duras penas.
né? Porque era frustrante, porque eu achava que eu que não estava sabendo fazer, que o meu filho que não estava querendo fazer. Então tinha todo ali um, um encargo, tanto para ele quanto para mim. Tanto que depois de uns 2, 3 meses que eu tinha iniciado, eu parei, falei com meu esposo, falei assim, não está funcionando, eu vou parar, eu vou ficar só com leitura, não vou aplicar atividades, nem mesmo práticas, vou continuar brincando com ele, lendo, fazendo cantigas, e daqui 6 meses, depois que ele fizer 3 anos, a gente tenta novamente. Vamos observar, ver se ele vai demonstrar um interesse e a gente retoma. E depois dos 3 anos, a reação foi completamente diferente. A forma dele corresponder foi totalmente diferente. E aí, com 3 anos e meio para 4 anos, ele já estava lendo. Então, assim, foi um processo muito rápido. Já com a Rafaela, que eu já comecei mais tarde, mas ela já nasceu nesse ambiente, né? Ela já cresceu vendo o irmão fazendo as atividades, então muita coisa ela já sabia. Então, e ela tem os gostos, as aptidões dela, a forma de corresponder é totalmente diferente. Então, cada filho é uma história muito diferente. Então, a gente vocês, né, que são mães, que às vezes utilizam a escola e que estão começando, se vendo nessa situação agora, é preciso um pouco de calma, de bom senso, de comedimento, né, de parar e olhar para a criança, para observar mesmo se até as atividades que estão vindo da escola são condizentes, compatíveis com a capacidade da criança, né? E, no caso, aquelas que os filhos estavam na escola e retornarão para a escola, né, que não vão optar por continuar com a educação domiciliar, uma coisa que seria muito bom é continuar a rotina que a criança já tinha. Manter uma rotina, porque para a criança está sendo uma mudança muito grande. Ela já tinha aquela rotina de acordar, de arrumar, tomar café, ir para a escola, ficar um tempo fora, né? Seja de manhã ou seja à tarde, ou seja o dia inteiro, porque tem algumas crianças que ficam o dia inteiro. Então ela tinha toda uma rotina que de repente ela também foi tirada dessa rotina, desse ambiente. Então para ela também está sendo uma mudança. Né? Apesar que as crianças são mais despreocupadas e se adaptam muito melhor. Mas também tem todo um estresse ali. Então, se a escola manda as atividades para casa, o que eu aconselharia é tentar manter a rotina que a criança já tinha. Se ela frequentava a escola no período da manhã, busque aplicar essas atividades no período da manhã. Né? Busque manter aproximadamente o mesmo horário de acordar, mesmo horário do almoço, manter a rotina da criança o máximo possível, para que ela não tenha que se readaptar agora e quando voltar ao normal, ter que ir para a escola, ter que se readaptar novamente. Então, manter essa normalidade, né, mesmo que aparente, com as modificações que não tem como não terem, né, isso vai ajudar com que a criança queira fazer, né, as atividades que a escola envia. Outra coisa que eu até falei com a mãe essa semana, não me lembro se por story, por direct, é verificar a quantidade de atividades. Porque a criança fica ali um tempo de 4, 5 horas na escola e ela tem intervalos em que ela está fazendo algo e que ela não está. E às vezes a mãe quer sentar com a criança e fazer tudo no mesmo momento. E a criança ela tem um período ali que ela se sente cansada. Então, pode acontecer de você ter que dividir essas atividades que a escola manda em 2 períodos. Faz um pouco, dá um intervalo para a criança brincar, lanchar, fazer alguma outra atividade e depois ela volta, porque a criança ela tem um tempo útil, né, de concentração e é pequeno. Quanto mais nova a criança, menor esse tempo útil, né? E sem contar que em uma sala de aula, por exemplo, tem várias crianças ali para as professoras, monitoras darem atenção. Quando a criança tem atenção exclusiva, ela rende muito mais. Eu tenho colegas que têm me dito isso, de tipo, Luana, eu consigo fazer tudo que a escola manda em 30 minutos e aí eu não sei mais o que eu faço, porque eu queria manter a rotina. Não, mas é isso mesmo. A aula do Tomás costuma durar 1 hora no máximo, porque a gente faz muita coisa nesse tempo.
E muita coisa, né? Principalmente quando a criança está disposta. Quando não está, ela dificulta um pouquinho. Mas quando ela está disposta, ela faz e pede mais. E rende muito em 1 hora e meia. Você faz muita coisa. Aqui em casa, eu trabalho com as crianças de manhã, né? Um horário que tanto eu quanto eles, nós estamos mais dispostos, né? Mais descansados, né? O tempo está mais fresco, porque onde eu moro faz muito calor. Então, é um momento mais propício. Então, eu faço um tempo de atividades orais, práticas com eles, e depois a gente lancha e aí vai para a mesa fazer as atividades. E nesse tempo que a gente fica na mesa, em torno de 1 hora e meia, é um tempo dividido com os 3, porque a Clara Maria, ela está sempre conosco e ela dificulta muito. Aqui é igual. Então, eu tenho ali que parar, trocar uma fralda, fazer uma coisa. Então, é 1 hora e meia, mas é 1 hora e meia muito intensa. Então, às vezes a pessoa fala assim, quantas horas eu tenho que estudar com meu filho? Depende, né? Eu, quando era só o José Francisco fazer atividades, e eu tinha só ele e a Rafaela, em meia hora a gente fazia tanta coisa, que, assim, às vezes chegava a ser inacreditável. Eu falei assim, meu Deus, mas será que a gente fez isso tudo mesmo? Mas porque você tá ali, né? 1 para 1. E tem a questão da autoridade, da mãe, da atenção, do olhar, do conhecer a criança. Então, realmente... não é a quantidade de tempo que a gente tem que observar. É a qualidade. Mas, a qualidade daquele tempo, né? Assim, a resposta da criança naquele tempo. E aí eu vou falar um pouquinho agora sobre a questão da alfabetização, né? O que seria a alfabetização? O que é o processo? O que é estar alfabetizado? Como que a gente sabe que a criança está alfabetizada? Para que tanto as mães que fazem a educação domiciliar e que têm um pouco de dúvida nessa questão, quanto às mães que querem saber essas informações, até para cobrar da escola, para estar acompanhando, para tentar ir lançar luzes, né? Não chega a ser uma aula, mas assim, uma partilha daquilo que eu já estudei, daquilo que a gente sabe, até para a gente ter uma noção do que buscar, né? Qual caminho seguir aí para alfabetizar a criança, né? Porque às vezes a criança... Por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, mas o José Francisco, ele já está alfabetizado? Para algumas pessoas, sim. Mas para o que é alfabetização de fato, ainda falta muito, né? Então, assim, às vezes a gente se pergunta, fala-se muito em alfabetização, mas o que seria esse alfabetização? O que é alfabetizar uma criança, né? Então, a alfabetização, eu fiz umas colinhas aqui, então eu vou lendo, tá, gente? Porque cabeça de grávida... Vou toda. Então, a alfabetização é um ensino das habilidades de leitura e escrita, né? Através de um sistema alfabético. Então, é quando a criança ela sabe ler e sabe escrever usando um sistema alfabético, que no caso da nossa língua portuguesa é dessa forma, né? Diferente do mandarim, do japonês, né, que existem ali um outro sistema que não alfabético, apesar de também existir o alfabético. Né? Então, o que seria esse sistema alfabético? É a representação dos sons da fala pelos caracteres do alfabeto, né, que são as letras. Então, é utilizar as letras, é conseguir colocar os sons da fala em letras, né, codificar esses sons através das letras. Ou seja, ensinar a ler e a escrever em um sistema alfabético é ensinar a representar a fala por meio das letras, né? De uma forma bem simplória, bem simples. É isso. Isso é alfabetizar a criança. Mas isso não é o suficiente, né? Mais pra frente eu vou falar um pouco. Então, quando se fala do sistema alfabético, a gente fala muito também sobre o princípio alfabético. Às vezes as pessoas veem, né, em algum curso, em alguma live, em algum escrito, falando, olha, a criança precisa ter noção do princípio alfabético. O que seria, né? O que seria esse princípio alfabético? Porque às vezes as pessoas não sabem. Mas o princípio alfabético é a relação, né, que a criança faz, que a pessoa que está aprendendo a ler faz, entre a letra e o som que ela representa. Né? No caso, eu até fiz aqui uns papeizinhos assim, para tentar ilustrar um pouquinho. Por exemplo, saber o princípio alfabético é, por exemplo, a criança ver a escrita, né, o código, o caractere alfabético B, e entender e saber que ela está representando B, que é um som.
né, um som da fala. Então, isso é o princípio alfabético. E esse é o primeiro passo ali que você tem que se preocupar se a criança sabe ou não. Né? De se preocupar que a criança compreenda os sons existentes na nossa fala, né, na nossa língua, e quais os códigos, quais os caracteres alfabéticos que os representam. Então, esse é o princípio alfabético. Esse é o primeiro passo para qualquer pessoa que queira ser alfabetizada para começar. Então, quando a criança está na pré-alfabetização, que é um tempo anterior a esse período intenso da alfabetização propriamente dita, é que você tem que ir trabalhando na voz da criança se ela consegue pronunciar, né? Consegue pronunciar os fones, os sons da fala. Porque tem criança que demora mais, tem criança que é mais precoce, né? Então, tem sons que é muito difícil a criança conseguir, demora um pouco, né? Por exemplo, que é o R brando. Aqui ainda não sai. Ainda não sai. Não. Né? O que é a letra L, né? O de sala. Então, assim, tem alguns sons que vai ter que aguardar a criança, o desenvolvimento próprio da criança, natural da criança. A maturidade. Né? Salva ali, salva ali algum problema realmente fonológico, que aí você vai trabalhar com a fono. Mas às vezes, hoje em dia, a gente procura tanta doença nos filhos, que começa a demorar um pouquinho para pronunciar uns fones, e a gente já acha que a criança tem algum problema. Mas às vezes é só a questão da maturidade da criança mesmo, né? Então, esse é o princípio alfabético. É fazer essa relação, dela enxergar a letra e saber que aquela letra está ali representando, né? Transformar, né, de forma prática aquela letra em um som. Então, o que seria, né? Saber, compreender que as letras, saber o princípio alfabético, compreender que as letras não são meros sinais gráficos, né? Mas que elas representam os sons da fala, seja individualmente ou seja em grupo. Por exemplo, da forma como eu coloquei aqui, né? De forma individual, ela vê a letra B, entender que ela funciona como um B, e da mesma forma quando ela vê agrupado. Posteriormente, quando você falar com a criança bola, ela vai entender que aqui tem 4 fones, né? Tanto B, O, U, A. Né? Então ela consegue definir que a união desses fones formam uma palavra e que essa palavra representa ali um objeto, né? Ela consegue transformar os sons da fala, uni-los e transformar, entender, compreender o significado que eles têm, né, no dia a dia. Então, ter esse princípio alfabético é crucial para a alfabetização, principalmente para quem segue pelo método fônico. Né? Às vezes as pessoas podem falar assim, mas eu não sigo o método fônico. Meu filho é alfabetizado na escola pelo método silábico. Sim, ele pode seguir pelo método silábico, mas ele precisa ter acesso a esse conhecimento, porque isso vai facilitar a compreensão dele, até mesmo da sílaba. Né? Ele vai entender que o ba, quando ele fala ba, na verdade ele não está falando um som só, são ele está falando 2. Né? Então, assim, o conhecimento do princípio alfabético, mesmo que você vá seguir pelo método silábico, até tem algumas famílias que optam pelo método silábico, isso é uma informação, é um ensino que vai ajudar muito a criança. Então, você não perde por ensinar a criança isso, mesmo que você não vá seguir pelo método fônico. Esse método. Então, quando você vai alfabetizar, como eu falei, que é a questão de desenvolver a habilidade da leitura e da escrita, e aí a gente se pergunta, né, o que é esse ler? O que seria ler? Porque a gente fala assim, vamos ler, eu quero ensinar o meu filho a ler, mas a gente às vezes não tem a noção, né, nós não temos a noção da grande dificuldade que é para a criança compreender o que é a leitura, porque a leitura é algo muito abstrato. Né? Pode parecer, né, algumas crianças apresentam uma dificuldade maior no conhecimento dos sons, no conhecimento dos fones, mas o adulto, ele precisa entender que hoje, para ele ler, é algo muito automático e simples. Exatamente. Mas para a criança, ele compreender toda essa gama de coisas e transformar isso de uma forma lógica e assimilar isso é um processo muito trabalhoso.
Então, não queiram começar a apresentar, por exemplo, vou apresentar os fones do alfabeto. Aí eu já pego o alfabeto completo, as 26 letras, e já quero que o meu filho comece a aprender todos os fones. Então, isso assim, é uma agressão quase com a criança. Então, vou começar a ensinar meu filho, comece uma letra por vez. Não tem a necessidade de você querer apresentar tudo de uma vez, 3, 4, 5 letras de uma vez. É diferente, claro, por exemplo, se o meu filho já tem 8, 9 anos, ele já frequenta a escola e ele tem uma dificuldade, é diferente, você já pode trabalhar grupos maiores. Mas quando você está ali, iniciando o ensino da pronúncia dos fones, iniciando a apresentação da letra escrita, né, do cartão escrito letra B, para a criança, trazendo atividades que trabalham ali a letra em si, como fone inicial, como rima, como presença, é importante que a gente tenha calma de apresentar uma letra por vez, né? Uma letra por semana, pelo menos. Dependendo da dificuldade da criança, até um período mais longo, né? Mas no mínimo ali uma semana trabalhar com uma única letra. Não tem problema você repetir no outro dia as mesmas palavras, os mesmos cartões, as mesmas coisas que você assim, ensinou ontem. Porque a criança ela está assimilando, é uma informação nova. Isso. Então, não queira ensinar hoje a letra B, amanhã a letra C, amanhã a letra Z. E assim, todo dia mudar. A criança ela precisa de para assimilar o ensinamento, né? Então, assim, é preciso muita calma, porque às vezes a gente, nesse mundo tão competitivo... Não tem problema com repetição, né? Ela, muitas vezes... Não, ela pelo contrário, ela gosta. Ela gosta, porque no primeiro dia é aquela tensão, porque é uma coisa totalmente nova que ela nunca viu. No segundo dia, ela já tem aquela receptividade de falar assim, eu conheço essa letrinha, eu consigo aquele som. Olha, minha mãe lá no terceiro dia falou uma palavra que começa com B, e eu já sei que aquele B, eu sei demonstrar que é a letra B. Então, assim, é instigante para a criança. Eu acho o processo de alfabetização uma coisa muito encantadora, sabe? Da criança sentir isso, dela pegar no dia a dia, assim, sabe? Essa segurança que ela vai descobrir, sentir, né? É muito bonito. Então assim, a gente precisa ter essa sensibilidade para com a criança, né? Porque a gente coloca hoje a criança, a sociedade coloca a criança como um mini adulto, né? Como se ele tivesse que compreender e assimilar as coisas da mesma forma que a gente. E não, ele enxerga o mundo de uma forma muito diferente. Então a gente precisa ter essa sensibilidade também para não acabar agredindo ali, né? Então, ler, o ato de ler é um ato de decodificação, né? Ela ver um código e ela decodificar aquele código. Ela ver aquela letra e saber que ela representa aquele som em si. Então, quando a criança começa a ler, por exemplo, a palavra bola, ela vai olhar a letra e lá ela vai processar que aquela letra representa aquele determinado fone. Então, a leitura, ela começa assim de forma mais gradual, né, no caso especificamente pelo método fônico, e depois ela vai ganhando uma fluência, ela vai ganhando uma velocidade. Então, quando ela vai ler a palavra bola, tem todo um processo. Primeiro ela começa, né, B, O, U, A, B, bola. Então, assim, ela demora um tempo. Então, não ficar forçando a criança ali, para que ela corresponda de uma forma mais rápida, né? Não tem essa necessidade dessa urgência. Pressa, né? A criança dá pressa, porque muitas vezes a criança apresenta dificuldade por pressões que nós mesmos acabamos colocando na criança, né? E o que seria escrever? Escrever é o ato contrário, né? É codificar. Quando, por exemplo, você fala um ditado para a criança, você falar a palavra bola, ela escutar, perceber os fones que estão presentes ali naquela palavra e ela transformar aquele som que ela ouviu naquele código que ela sabe que o representa. Então é todo um processo. Você vê que não é uma coisa simples, porque às vezes a gente coloca como uma coisa muito simples e não é. Então, a alfabetizar a criança é isso, é ensinar a ler e a escrever, a codificar, a decodificar e a codificar os sons da fala, né?
Então, logo, a alfabetização ele é um processo de ensino dessas habilidades de leitura e de escrita, né? Então, às vezes a pessoa pode se perguntar, né? Então, quando eu sei que o meu filho foi alfabetizado? Né? Meu filho vai na escola, meu filho tem 7, tem 8, tem 9, tem 11 anos, né? Como que eu sei se o meu filho está realmente alfabetizado, né? É se ele é capaz, é você olhar se ele é capaz de decodificar e codificar, ou seja, de ler e escrever qualquer palavra da sua língua. Por isso que eu falo que o meu filho, eu ainda não o considero como alfabetizado. Apesar dele ter um desenvolvimento por ter sido alfabetizado, né, estar sendo alfabetizado por método fônico, ele conhece os fones já, todos os fones presentes no alfabeto, então quando eu falo, ele consegue ali transformar, mas ele não consegue escrever corretamente, né, qualquer palavra. Por exemplo, se eu falar a palavra para ele, aptidão, se eu falar rápido, aptidão, né, até pela questão da pronúncia da gente, ele pode colocar um P com um I ali. Então, quando a gente vai fazer o ditado, eu até tento silabar, né, pronunciar de forma bem específica, né, aptidão, porque para ele compreender. E falando dessa forma, ele consegue. Ele está num processo. Mas com o passar do tempo, conforme o vocabulário dele for enriquecendo, conforme ele for escrevendo essas palavras, isso já se torna automático, né? Então é aquela questão, para estar alfabetizado ele precisa ler e escrever. Mas ler e escrever somente não é o suficiente, né? Que é o que acontece na nossa sociedade hoje. Né? Tem que ser qualquer palavra. E a criança, para mim falar assim, olha, o meu filho está alfabetizado, completamente alfabetizado, além de ler e escrever qualquer palavra, ele tem que fazer isso de uma forma autônoma, com autonomia, sem que precise essa mediação que existe. Né? Porque, por exemplo, para ele escrever hoje a aptidão, eu consigo ditar para ele e ele escrever a aptidão. Mas ele tem que chegar a este ponto de forma autônoma, de escutar a palavra aptidão e escrever, né, de forma autônoma. Ou se ele for formar uma frase que tenha essa palavra, ele acessar lá o vocabulário dele e ele mesmo utilizar essa palavra. Então, num contexto correto, um significado correto. Então, a criança não basta saber ler e escrever, ela tem que saber usar essas habilidades de forma autônoma e compreender aquilo que ela está fazendo, né? O texto, quando a pessoa lê um texto, o texto ele quer transmitir uma mensagem. E a pessoa alfabetizada, ela lê aquela mensagem, o leitor, ele tem que ser capaz de acessar aquela mensagem que está sendo transmitida. Se eu dou um texto para ele, ele lê, e você pergunta, o que está dizendo esse texto? E ele não sabe me dizer o que está lendo esse texto, ele pode ter lido corretamente todas as palavras, mas ele ainda não é uma pessoa alfabetizada. E é isso que nós temos na nossa sociedade hoje, né? Nós temos uma geração de analfabetos funcionais, porque são pessoas que sabem escrever, mas só em um determinado grau, têm um vocabulário pobre, restrito, e não sabem nem utilizar esse vocabulário, e também você consegue decodificar ali um texto, mas ele não compreende o que aquele texto está querendo dizer. Então, é isso que nós vivemos hoje. Não consegue recontar, não consegue explicar, ele não compreendeu, né, de fato aquilo que está sendo lido. Né, porque compreender um texto é diferente de ler um texto. Né? Você tem que entender o texto e o contexto. Né? Então, assim, hoje, a sociedade, pode-se dizer, na grande maioria, nós somos analfabetos funcionais. Né? Os métodos que foram aplicados até então, a forma que a educação vem sendo realizada até então, criou-se isso. Né? Criou-se uma leva de pessoas analfabetas. Analfabetos que sabem ler
e que, por vezes, com muita restrição, sabem escrever, né? Porque hoje é muito comum você ver as pessoas escreverem, assim, palavras grafadas, né, com a ortografia errada, assim, erros gritantes, né? Daqueles, assim, que a pessoa que... palavras comuns, né? O que acontecia às vezes... Amplia, né? Parece que rede social amplia tudo isso, assim. Né? Então, numa época de mensagens rápidas, então, o que tem de pessoas que têm diploma superior e que são analfabetas é uma grandeza, que escrevem palavras simples de forma errada, né? Então, falar que uma pessoa está completamente alfabetizada, né, não vai ser aos 6, aos 7, aos 8, né? Ela vai ter ali um grau de alfabetização, mas que vai ter que ser lapidado. Então, por isso que, de certa forma, eu disse assim, até certo ponto, sim, eu posso dizer que o meu filho está alfabetizado. Mas para que ele se torne um leitor com proficiência em leitura, né, que ele se torne um bom leitor, uma pessoa realmente alfabetizada num contexto total, ainda leva um bom tempo. Né? Ainda tem muita coisa para ser lapidada. Por isso que eu sempre falo com as mães, quando conversam comigo, se mandam alguma pergunta, não tenham pressa. Não tenham pressa, porque essa base que você está formando agora é a base onde vai se sustentar todo o resto. Então, a base ela tem que ser muito bem feita. Por exemplo, com a Rafaela. Este ano, na mesma época, na mesma idade com meu filho mais velho, porque ele demonstrou um interesse, uma facilidade diferente dela, uma aceitação diferente. Então, nessa época, eu já estava trabalhando sílabas complexas com ele. Né? Ele já tinha uma proficiência de leitura muito melhor. Ele já lia livrinhos sozinho. Né? E já com a Rafaela, eu vi que, por algum motivo, ela teve uma restrição ali, uma dificuldade. Ela tem o princípio alfabético, ela tem as habilidades, ela fez todo o passo a passo, mas algo está impedindo com que ela avance. Então, a minha decisão foi o quê? Vamos retroceder. Vamos retroceder, vamos começar tudo novamente, da base, vamos fazer desde percepção, desde traçado, desde atividades orais, letra por letra, vamos recomeçar com as vogais. Ela foi resistente no começo, não? Ou não? Não. A Rafaela, ela tem assim uma característica dela, né? Por exemplo, talvez eu tenha dificuldade porque ela se parece muito comigo. É muito cabeça dura. Então, né, como falo, dois bicudos não se bicam, né? Então tem assim, toda aquela dificuldade. A Rafaela, ela quer fazer, mas ela quer fazer do jeito dela. Do jeito dela. No tempo dela, do jeito que ela quer. E para você contornar e explicar que não tem um jeito correto para ser feito. Né? Por exemplo, ao traçar uma letra, tem uma ordem, tem um caminho, e existe um porquê de ser daquela forma. Né? E aí ela é cabeça dura e ela resiste, ela quer fazer do jeito dela. E quando ela não faz do jeito dela, ela fala assim, então também não quero fazer. Aí ela começa a dificultar. Então, coisas que ela sabe fazer bem e fazer facilmente, aí ela já não quer fazer, já responde errado. Aí já você escreve a palavra bola, ela fala casa. Você sabe que ela está fazendo ali por uma resistência. Então, você tem que ter todo um jogo de cintura. Então, quando a gente chegou num ponto que eu vi que a gente não estava avançando mais, eu falei, não, tem algo errado. Então, vamos retroceder. E aí a gente está recomeçando tudo de novo. Porque não há pressa. Porque essa base, ela tem que ser muito bem feita para que, posteriormente, a compreensão de texto dela, a escrita, o vocabulário, se desenvolva de uma forma mais fluida. Né? Às vezes as pessoas acham que retroceder é uma perda de tempo, mas não é. Né? Você não está perdendo tempo, você está ganhando, porque com a criança bem formada, com a base bem formada, lá na frente ela não vai apresentar dificuldades que você não vai saber nem de onde vieram. Né? Então, para consertar algo que já foi internalizado ali é muito mais difícil. Então, o ideal é que você comece mesmo aos poucos. Você vai me atualizando aí, porque eu converso demais, eu não sei. Eu não sei nem como é que tá o tempo aí, mas você... Estamos em 40 minutos. Vixe, já?
Então vamos lá, né? Então a alfabetização ela tem um processo, né? Primeiro você aprende a ler, que é a decodificar, e tem a questão da identificação automática das palavras, que primeiro ela começa com os foninhos, depois ela começa já a falar de forma mais fluida, mais rápida, e depois ela ganha uma fluência, né, da leitura oral. E aí depois vem a segunda parte, que é a questão da compreensão, né, que ela ler e compreender aquilo que ela está lendo, né? Quando você põe uma frase, por exemplo, a bola pula. A criança ela vai decodificar a frase, mas ela tem que compreender depois a mensagem que aquela junção de fones, que aquela junção de palavras quis transmitir. E isso vai aumentando de grau, né? Você começa ali com frases simples, depois com textos, com poesias, né? E aí a criança ela tem que compreender, quando está contando uma história, né, que existe ali algo a ser contado. E aí nós entramos na questão da compreensão, que entra aí o vocabulário, né? O vocabulário da criança ela precisa ter acesso a um vasto número de palavras, né? E o seu significado, não basta ela ouvir a palavra, né? E não compreender. Ela tem que ouvir a palavra e entender aquilo que ela significa, aquilo que ela quer transmitir, né? E aí vem também a questão do conhecimento do mundo, acessar, né? Saber que aquele objeto bola, ele tem uma função, ele realiza uma função, né? A alfabetização é um mundo complexo, né? Não é só apresentar as letras e a criança aprender a ler a letra. Isso é a base, é o pontapé inicial, né? E depois tem todo o desenrolar dessa alfabetização. E aí vem a questão do porquê que nós temos tanto analfabeto funcional hoje, né? O que seria esse analfabetismo funcional? Que é aquilo que eu já falei, que é uma condição daquela pessoa que ela possui a habilidade da leitura, ela possui a habilidade da escrita, mas ela não compreende, né? E, consequentemente, isso afeta também a escrita, porque uma pessoa que ela não compreende, que ela tem um vocabulário pobre, né, diminuto, pequeno, ela também vai ter muita dificuldade na própria grafia, na própria escrita. Quando ela quiser escrever um texto, uma redação, uma carta que seja, um bilhete que seja, ela vai ter aquela dificuldade de transmitir a palavra. Então, atualmente, a gente pode dizer que a gente chegou num nível de analfabetismo até na questão da audição. E na rede social a gente vê muito isso. Porque às vezes você está falando algo e a pessoa não compreende, distorce, não compreende aquilo que você está querendo dizer, né? Às vezes você fala com uma certa ironia e a pessoa não consegue acessar aquela ironia, que o que você está falando não é exatamente aquilo que você está falando, e sim o contrário, né? Isso na escrita é muito difícil. Na fala é mais fácil, porque você está vendo a pessoa, você está vendo o trejeito, a fisionomia da pessoa, o tom de voz, né? Tem toda uma linguagem ali. E ainda desta forma, que devia ser muito facilmente acessado a mensagem, as pessoas não compreendem, né? Não é raro você pegar vídeos aí na internet em que a pessoa falou A e a pessoa entendeu Z. Outra coisa completamente diferente, às vezes sai brigando, batendo boca, fazendo treta, sendo que a pessoa falou uma coisa completamente diferente. Mas então, o nível de analfabetismo... Pode falar. Muitas vezes a raiz disso está exatamente nesse vocabulário diminuto que eu já vi, né? Você colocando o José para estudar o vocabulário e tal. E isso é uma coisa que não se tem o costume de fazer mais. Muitas vezes, tipo, está conversando com uma pessoa, você usa uma certa palavra e a compreensão da pessoa dá para você entender que ela não sabe o significado daquela palavra. Exatamente. Então, assim, e o ser humano, ele é muito comunicativo. O ser humano, ele usa muito da palavra. Então, uma forma de dominar mesmo, né, uma civilização é torná-la emburrecida. Porque a pessoa que ela não é capaz de se expressar, ela não é capaz também de ir contrário a ensinamentos, as coisas que ferem os seus próprios valores, né? Ela
não é capaz, não só profissionalmente, mas como pessoa, ela não consegue se comunicar. Né? Então, assim, a questão do analfabetismo funcional não está só no fato de você dar um texto e a pessoa ler o texto e ela não compreender nada do que aquilo está querendo dizer. Né? Com poesia é muito comum isso acontecer. Às vezes a pessoa, por exemplo, eu até peguei aqui um exemplo de uma poesia que eu coloquei na apostila das vogais da Rafaela, né? Que ele fala assim, um passarinho, né? A poesia chama O Pássaro Cativo. E ele fala assim: prefiro um ninho humilde construído de folhas secas, plácido e escondido, entre os galhos das árvores amigas. Solta-me ao vento e ao sol, com que direito a escravidão me obrigas? Quero saudar as pompas do arrebol. Então, essa última frase, né, quero saudar as pompas do arrebol. Se a pessoa não tem ideia do que seja pompa, se a pessoa não tem ideia do que seja arrebol, ela não entendeu nada. Né? Então, se a pessoa não sabe o que é plácido, ela não vai entender por que ele prefere um ninho de folhas secas à gaiola, né, toda luxuosa. Então, assim, o vocabulário é muito importante. Então, e a pessoa ela precisa ter um bom vocabulário. Quando nós vamos ler para as nossas crianças, nós precisamos possibilitar a eles textos que sejam ricos, né? Ler em voz alta é uma ótima atividade a ser feita em qualquer idade. Eu falo que a Helena já está fazendo leitura em voz alta há muito tempo. Porque eu leio para as crianças e ela está escutando, né? Mas pode ser feito em qualquer idade, né? A Clara Maria, ela acompanha. Ela tem 2 aninhos, ela fala pouquíssimo, né? Em vista dos irmãos na época dela, ela tem uma dificuldade de fala. Mas ela está ali tendo acesso a essa leitura, a essa questão do falar. Mas não é suficiente você apenas ler em voz alta. Você precisa ler bons textos ricos, bons livros que tenham um bom vocabulário e que tenham boas mensagens para serem transmitidas, né? E eles perguntam, então, né? Quando chega uma palavra que não é corriqueira no ambiente do lar, eles perguntam: o que é isso? O que é isso? E às vezes nem a gente sabe, não é raro, porque o meu vocabulário, eu falo que eu sou uma analfabeta funcional, né? Eu estou num processo ali de tentar minimizar o estrago que fizeram comigo. Mas não é raro a gente ter que pegar, né? Se eu estou no jardim, às vezes eu consulto pelo celular mesmo, mas quando nós estamos em casa a gente pega o dicionário, vamos procurar, porque às vezes eu não sei explicar. Uhum. Né? Mesmo que às vezes eu tenha compreendido ali no contexto, mas eu não sei explicar exatamente o que significa. Né? Então, assim, o objetivo da leitura é a compreensão. Nós lemos para compreender, mas ler não é compreender. Muitas pessoas leem, mas elas não compreendem. Elas leem para compreender. Mas nem sempre o ato de ler quer dizer que ela compreenda. Né? E isso é uma situação muito triste na sociedade de um modo geral. Então, a alfabetização... É por isso que a educação domiciliar ela é familiar, né? Porque a gente está correndo contra o tempo para poder passar isso para eles. Tapando os nossos buracos para que eles venham trepidando, né? Nos buracos que a gente tampou, né? Então, assim, eu falo que eu espero que eles sejam pessoas muito mais sábias, né? Muito mais inteligentes do que eu, né? Isso não vai ser muito difícil de conseguir. Por aqui também, não, com certeza. Mas, enfim, né? A alfabetização, ela requer alguns passos. Por exemplo, tem a questão da consciência fonêmica, né? Que é compreender essas menores unidades da fala, que são esses fones. A instrução fônica, que é diferente de método fônico, né? A instrução fônica é essa compreensão do princípio alfabético, né? Essa relação entre grafema e fonema, entre letra e som. A fluência da leitura oral, que também é um passo que precisa ser dado na alfabetização, e que conforme os anos de alfabetização da criança a gente vai acessando, né, que é a capacidade de ler um texto com velocidade, com precisão e com prosódia, né? Ou seja, com uma entonação, de forma que principalmente a poesia, ela precisa muito disso. Você precisa respeitar muito
a metrificação da poesia, a entonação, né, a questão do ritmo que existe ali, da questão das rimas, para que a poesia tenha uma cadência, para que ela faça sentido no final. Quando você lê uma poesia de uma forma, né, só decodificando ali as palavras, no final você não compreendeu nada. Então, precisa dessa fluência leitura, né, da leitura oral. Tem até uma tabela que está no Plano Nacional de Alfabetização do ano passado, de 2019, que foi colocado, que no primeiro ano fundamental, a criança ela precisa ter uma fluência leitora mínima de 60 palavras por minuto. Né? Então, no primeiro ano fundamental, eu creio que as crianças estão com 7 anos, 8. Eu não sei. Eu creio que seja nessa... Eu creio que seja aí nessa faixa etária, né? Entre 7 e 8 anos. A criança ela tem que ler pelo menos 60 palavras por minuto. Ela tem que ter essa fluência leitora. E aí, lá no Plano Nacional mesmo, eles dão uma quantidade de palavras para cada ano. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até o 5º ano fundamental, né? Que chega a 130 palavras por minuto. A criança ela tem que ser capaz ali de ler. Por aí, né? E aí tem o desenvolvimento do vocabulário, que faz parte dessa alfabetização, né? Que é essa coisa que eu já falei, né? Exposição de um vocabulário amplo, um vocabulário rico. Não leia qualquer coisa para o seu filho. Peça indicação, escolham livros bons livros, né? Com uma fala, uma escrita rica, né, com textos que tenham um vocabulário rico, porque hoje em dia, né, fala-se muito de que a criança precisa compreender e que isso basta, né, e não é assim, é por isso que a educação está da forma como está. Né? Vem a questão da compreensão do texto, que não basta ler, ela tem que compreender, né, e por último, é a produção da escrita. Né? Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em inserir a escrita cursiva, né? Então, assim, não existe essa pressa. Essa é uma habilidade que ela vai desenvolver depois. E ela começa com o quê? Com o treino da escrita da letra, né? Existem os níveis da escrita. Primeiro a criança tem que aprender a traçar a letra. Quais são os movimentos corretos, a ordem dos movimentos, no caso da cursiva, né? Quando ela sobe, onde que ela tem que ir, qual a voltinha que ela dá. Então, primeiro você tem que trabalhar, depois de trabalhar a coordenação motora grossa e fina, quando você entra no nível de escrita das palavras em si, das letras, né? Dos caracteres do alfabeto, você começa primeiro a treinar a escrita da letra. Depois, você entra na fase da ortografia, que, por exemplo, ao escrever casa, ela vai entender que casa é com S e não com Z, né? Que aí já é um outro nível da escrita, que aí já vai para a palavra. Você sai da letra e passa a escrever palavras. Um próximo nível que é a escrita das frases, né? Que aí ela já tem que entender a ordem correta das palavras para que faça sentido, né? Quem acompanha quem. Né, que, por exemplo, não dá para falar o bola, né, a bola, que aí tem um gênero, né, feminino e masculino. Então tem toda aquela combinação de palavras que você vai treinar a escrita das frases e por fim, lá bem por fim, né, que aí vem a produção da escrita em textos, que aí a criança ela vai ter que ser capaz de escrever, de redigir, de organizar um discurso que faça sentido, né? Que aí entra a questão da redação. Então, a alfabetização em si é um processo muito longo, né? E que requer ali um cuidado. É porque antigamente, né, tinha-se a ilusão de que se a pessoa sabe escrever o nome, ela está alfabetizada, né? E na verdade... O que é diferente, né? É muito além, né? Porque existe o analfabetismo absoluto, que é quando a pessoa não sabe ler, não sabe escrever, nada. Realmente não sabe nada, é um analfabeto, de fato, absolutamente analfabeto. E tem o analfabeto funcional, que a pessoa sabe ler, sabe escrever, sabe assinar o nome, mas tem muitas restrições no uso da linguagem. Né? Por isso que chama funcional. Ele não sabe usar aquela habilidade que ele tem de forma funcional. Maia,
Tem mais algum ponto que você acha importante aí? Não, eu ia só comentar sobre a questão método fônico ou método silábico, que às vezes, muitas vezes as pessoas questionam, né? E aí, às vezes, como já está acabando o tempo, para não interromper as perguntas, se você quiser encerrar, a gente encerra e recomeça e a gente faz as perguntas. Tá. Eu encerro e a gente... Quantos minutos temos aí? Acho que tem pouca coisa agora para falar. Aqui falta. Ah, não, então vamos encerrar. Então vamos encerrar e a gente começa para a gente finalizar e ver alguma pergunta que tiver. Tá bem. Fala demais essa menina. Tomara que eu acerte aqui. Eu solicito. Pode começar, eu solicito para você. Tá bom.